Olá, candidatos. Vamos dar início ao nosso curso de conhecimentos bancários com foco para a prova da Caixa Econômica Federal. Quero deixar claro que esse conteúdo programático, na verdade, está dentro de mercado financeiro. Até porque não existe essa cadeira chamada conhecimentos bancários, né? Isso é um curso dado em qualquer MBA na área de finanças, né? Uma pós-graduação ou mestrado também, né? Então, na verdade, né, esse conteúdo programático é um conteúdo, né, podemos assim dizer, pós-formação. Então, vou indicar meu livro, né, de mercado financeiro, que no fundo barra conhecimentos bancários, junto com o professor Anderson Menezes, pela editora Campos. Essa matéria tem que ter cuidado, né, que você tem que ter conhecimento de economia, macroeconomia, microeconomia, finanças empresariais, saber um pouquinho de administração geral para saber realmente linkar essa matéria. O candidato não pode ir para uma prova apenas lendo o slide, onde em tese ele realmente não entende nada do que ali está. E eu vou te provar que esse conteúdo é um conteúdo, na verdade, de terceiro grau, apesar de ser uma banca de segundo grau, mas é óbvio que ele também não vai entrar em conteúdo matemático pesado, são definições bem gerais que o candidato realmente tem que estar atento. Então o livro ele é teoria e exercício com bateria de provas também no final. E eu estou regravando essa aula porque apenas para focar aquilo que é mais importante em relação à aula anterior e fazer questões atualizadas de 2012 e 2013, dado que eu já tinha essa aula gravada de conhecimentos bancários, seja para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica, que no fundo é praticamente o mesmo conteúdo programático. Então, dentro dessa realidade, o candidato ele vai ganhar de graça esta aula que eu estou gravando mais atualizada. Vou fazer um resumo bem sucinto, né, do conteúdo programático. Também não vou seguir à risca o edital. O edital ele não tem uma sequência, de entender, lógica para você realmente entender o sistema financeiro, a estrutura bancária e os chamados produtos bancários. Não vejo nenhuma lógica de uma aula que siga o edital conforme é dado, né? Se assim você está estudando, pode ter certeza, você não vai entender essa matéria. Porque você tem que saber primeiro como é que funciona o sistema financeiro nacional, depois tem que entender como é que é a estrutura do sistema financeiro nacional, depois sim você vai partir para os chamados produtos bancários, né? Qual o primeiro produto bancário que o banco te oferece? Veremos lá que a conta corrente é o produto básico, é o mais simples que o banco te oferece, e por aí vai. Então vamos fazer um curso, né, bem enxuto, com questões atualizadas de 2012 e 2013, mas você vai ganhar esta aula que eu chamarei de Conhecimentos Bancários 2 ou parte 2, junto com a parte 1 que já está gravada, e mais um simulado com 20 questões. Tudo isso pelo mesmo preço. Qual é a ideia do grupo Aprove Já? É fazer com que você realmente seja aprovado, né? É o grupo que realmente vai para cima da aprovação, e nós vamos trabalhar com material bem atualizado para você não ter nenhuma dúvida na prova. Então te garanto, com o que nós vamos explicar aqui, de conhecimento bancário, mais esse complemento, você vai ter com certeza uma boa chance, né, de acertar praticamente tudo na prova de conhecimentos bancários. Então bom estudo, boa sorte e vamos começar o nosso estudo. Então vamos começar olhando aqui o edital, que nós temos lá edital conhecimentos bancários. Aí tem lá o item 1, abertura e movimentação de contas. Aí 2, pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu vou falar um pouquinho também do edital, porque você também não pode pegar o edital e seguir a risca como em outras matérias. Por exemplo, quando você vai estudar ética, o grupo, né, a prova já separou a ética do ponto de vista administrativo, né? E depois a ética dentro do Código de Defesa do Consumidor, na parte de atendimento que se refere à lei. Então, quando você pegar lá a lei, vai estar a legislação específica, mais Código de Defesa do Consumidor, mais pessoa física e pessoa jurídica, né? Capacidade e incapacidade civil e representação em domicílio. Então, esse conteúdo 2, que eu deixar claro, foi abordado pelo professor Igor, né? Que é da área jurídica. Então, esse item 2 eu não vou abordar aqui, né? Não vou fazer nenhuma referência sobre esse conteúdo programático. Então, o candidato tem que estar atento também, que eu tenho vistos aí, eu tenho visto de tudo, né? As pessoas querem explicar matéria que não é da sua alçada, né? Infelizmente o edital veio embolado, então a ideia é saber separar isso muito bem para você realmente entender. Então muito atento com o item 2. O item 3, vou fazer algumas questões de cheque,
requisitos essenciais, circulação, endosso, cruzamento, compensação. Já foi falado no curso anterior, mas vou pegar as questões recentes e interessantes. Né? No item 4, sistema de pagamentos brasileiro, estrutura do sistema financeiro nacional, isso aqui já foi falado, falaria alguma coisa. O Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, Comissão de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Bancos Comerciais, Caixa Econômica. Isso aqui é muito tranquilo. Aí tem lá, cooperativa de crédito, bancos comerciais, é um assunto muito tranquilo também. Nós temos aí o Selic e CETIP, vou falar mais um pouquinho do Selic e do CETIP. E no 6, noções de política econômica, noções de política monetária, instrumentos de política monetária, formação da taxa de juros. Bom, esse conteúdo programático aqui, eu tenho um curso também na área de economia, né, macro, micro, por aí vai, né, e até econometria, eu estou muito à vontade de econometria, né, o candidato tem que ter um conhecimento básico de macro e microeconomia, né, não tem, até porque eu já vou repetir, isso não é um conteúdo de segundo grau, muito pelo contrário, é um conteúdo de terceiro grau, no mínimo aí um MBA, então o candidato, né, que tem que ver essa matéria, tem que ver com alguém realmente que tenha formação na área para realmente explicar. E eu vou te explicar, né, o conteúdo em cima desse foco, né, econômico também. Então vamos ver o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de capitais. Vou falar um pouquinho mais de questões das ações, né, e o mercado primário e o mercado secundário, que também é importante. Os chamados produtos bancários. Tudo isso, na verdade, faz parte do chamado do conteúdo mercado financeiro, que a área bancária gosta de chamar de conhecimentos bancários. Bom, então vamos começar a nossa aula 1, né, fazendo teoria mínima conteúdo digital. Vou começar pelo item 5. Por que, no meu entender, tem que começar pelo item 5? Como é que eu vou falar pra você, como é que eu vou começar uma aula de acordo com o edital, né, que lá no edital, o item 1, abertura e manutenção de conta. Você não sabe nem o que é um banco. Você não sabe a diferença entre o caixa e a caixa. Você não sabe nem o que é o sistema financeiro nacional. Você não sabe nem a que parte o banco comercial, assim, o banco, por exemplo, o Banco do Brasil, ele faz parte de que banco? É um banco comercial? É um banco de crédito? É um banco múltiplo? É um banco de investimento? Então você não pode, de maneira alguma, seguir esse edital que aqui está, né, explicando na ordem. Então nós vamos começar pelo item 5, que é a chamada estrutura do sistema financeiro nacional, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, falar sobre um pouquinho a CVM, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, bancos comerciais e as caixas econômicas. Então vamos lá. Essa definição aqui eu não esqueço, porque tem um método, né, de memorização, onde, né, é uma técnica que eu tenho, onde dificilmente eu esqueço a definição. Então eu nem vou ler o slide, que eu já sei de cabeça, ó. O Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Bom, você vai perceber que é justamente o que está aqui, né? O Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Pô, Fabrício, você decorou isso aí antes de dormir? Não. Só você pensar no seguinte: pensa, né, no sistema financeiro como várias instituições. E ela vai ter que manter o fluxo, né, uma ideia lá na física mecânica dos fluidos, a ideia de fluxo, entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda. Daqui a pouco eu vou definir de forma séria, né, o conceito de moeda do ponto de vista econômico. Eu tenho visto definições que, vou ser sincero, é uma vergonha, né, e a pessoa aí se diz formada em economia, não sabe definir, né, características da moeda com função da moeda. Isso é muito básico. E atento que isso cai em prova, então fique atento. É um conteúdo também de economia, mas vamos lá. Bom, se o Sistema Financeiro Nacional é o conjunto de instituições que tem como objetivo manter o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, assim como a estrutura e confiança na moeda, a primeira coisa que eu tenho que estar atento é o seguinte, né? Quem são essas instituições que fazem parte do chamado sistema financeiro? Quem são esses agentes superavitários e deficitários e onde é que eles estão? Quem vai regular essas instituições? Ou seja, deve ter alguém ali que tem poder deliberativo e normativo e deve ter alguém ali que vai executar, né? Vai ser o chamado órgão executor. Então, a definição não é para você decorar isso de qualquer maneira. Eu já ensino a definição, eu estou te dando alguns pensamentos que venham a surgir de acordo com a definição. Então vamos lá. Subdivisão do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional
é subdividido em dois subsistemas, o normativo e o de intermediação. O subsistema normativo é composto por instituições que regulam, então fica atento, o Sistema Financeiro Nacional, como o Bacen, a SUSEP, entre outros, né? Agora, os bancos comerciais de investimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento fazem parte do subsistema de intermediação. Então, cuidado com isso aqui é novo, né? É uma definição, se eu não me engano, do livro do Alexandre Safin Neto, de mercado de capitais, um livro muito interessante, e se eu não me engano, do Bruno Lima, né? Também é um outro autor, né? Fera aí, né? De mercado de capitais, então uma definição interessante e está caindo em prova. Então, preste atenção. O subsistema normativo é o composto por instituições que regulam o sistema financeiro nacional. Agora, o de intermediação, os bancos comerciais e de investimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento fazem parte do sistema de intermediação. De acordo com a definição acima, pode-se definir o conceito de mercado financeiro, assim como o conceito de intermediação financeira. Então vamos lá. Mercado financeiro. O mercado financeiro existe para viabilizar a troca de recursos entre diversos agentes econômicos. Intermediação financeira é uma atividade que tem a finalidade de viabilizar o atendimento das necessidades financeiras manifestadas pelos agentes econômicos e, em regra, deve-se aplicar o excedente monetário com o menor risco possível. Candidato, qual é a função básica de um banco? Quando o banco pega dinheiro seu, do consumidor, né, é óbvio que ele vai guardar esse dinheiro e vai cobrar um custo, né? Vai ter um custo pela guarda do seu dinheiro no banco, né? E mais, agora, quando você hipoteticamente abre uma conta bancária, que deveríamos mais à frente, que é o produto mais básico que o banco te oferece, né? Ele vai verificar o quanto ocorre a sua movimentação bancária. Então, o dinheiro ficar parado ali, ele vai emprestar para terceiros. Então, o banco ele vai ser, né, uma fonte de intermediação entre você, consumidor, né, e esse dinheiro que aí está, né, para que o banco também tenha um ganho em cima disso. Porque ele vai guardar o seu dinheiro, vai te cobrar por isso, não se iludam, e mais do que isso, além de fazer essa captação de recursos, ele vai emprestar para terceiros em função, né, do seu movimento bancário. Então tudo isso é realmente estudado, então muito atento com isso. O processo de intermediação financeira. O processo de intermediação financeira funciona por meio de transferência de recursos entre ofertadores e tomadores. Essas transferências, para serem realizadas, devem cumprir as seguintes funções. Primeiro, gestão do sistema de pagamentos da economia. Segundo, responsabilidade fiduciária perante os ofertadores. Depois eu vou discutir o que vem a ser essa chamada, né, emissão de moeda, um conceito econômico, né? O Estado, né, tem a sua chamada emissão fiduciária. Então, eu estou muito tranquilo para explicar isso aqui, vou voltar nesse tema daqui a pouco. 3. Reduzir o risco de liquidez através da gestão entre ativos e passivos, preços e créditos. E 4. Compatibilização dos prazos entre agentes superavitários e deficitários. E 5. Aumento da eficiência do sistema como um todo, alocando os recursos nos melhores projetos. E a transferência de recursos entre agentes superavitários e deficitários é viabilizada pela transformação de títulos primários em títulos secundários, com o objetivo, em tese, de aumentar a liquidez. Falamos que o mercado, né, secundário, né, ele é viabilizado pelo mercado primário, mas vou discutir isso depois. Vou falar um pouquinho aqui sobre a chamada responsabilidade fiduciária perante os ofertadores. Eu duvido que uma pessoa que não tem uma formação forte na área de finanças, aí finanças empresariais e economia, vai realmente saber te explicar isso aqui, né? Isso é um conceito econômico, isso você encontra no livro de economia do grande economista Lauro Campos, né? A crise financeira e economia política do não, né? E a crise da ideologia keynesiana, né? São dois livros de economia. Tem também o livro também de economia, que eu gosto muito, daqui a pouco me esqueci o nome agora, do professor da FGV, que é também muito interessante, né? Então, lógico que tem várias bibliografias aí, como Alexandre Safin Neto, né, como o da Modaran, José Coban, na área de finanças, que linkam também o conceito econômico.